Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar do futebol do Rio de Janeiro e do Brasil em geral, nos campeonatos que estão em curso. Meus amigos, finalzinho de segunda-feira, terminou a 17ª rodada do Brasileirão 2018. Tivemos agora há pouco o último jogo, Atlético Mineiro Internacional, onde o Inter ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro e está em terceiro lugar. E tem o vídeo aí, a análise na resenha com Magalhães, falando desse jogo Atlético Mineiro Internacional. Assim que acabou o jogo eu fiz e já está no canal, é só ir lá, meu amigo atleticano e meu amigo do Inter, vai lá e dá uma olhada, dá uma curtida, coloca a sua opinião. E agora, com o término da rodada, a gente vai fazer aquele balanço, aquele resumo que a gente está fazendo sempre agora no final da rodada. A gente está fazendo um resumo no final da rodada, estamos fazendo um resumo no início da rodada. Meio de semana não teremos Campeonato Brasileiro só no final de semana, então na sexta-feira eu faço aquele resumão do que pode ser a rodada. Mas nesse momento vamos fazer o balanço geral do que foi a rodada. Bom, essa rodada foi interessante, tivemos mudança no topo da tabela, na liderança, agora o líder é o São Paulo, o Flamengo está em segundo lugar, o Inter, que venceu agora há pouco, está em terceiro, o Grêmio em quarto, ó, pessoal do Sul, Inter e Grêmio, terceiro e quarto lugar, aí temos quinto lugar aí, o Atlético Mineiro, aí vem Palmeiras, aí vem outros times. Na parte de baixo da tabela mudou também o Ceará, que está começando a se recuperar, ó, ganhou do Fluminense na última rodada agora, ganhou do Paraná, e o Paraná agora é o lanterninha. Bom, tivemos jogos interessantes. No sábado, não sei se vou me lembrar de todos os jogos, se eu não me lembrar, porque eu não estou com nada aqui na mão, estou fazendo assim dos pensamentos que eu lembro, então me desculpe, da próxima vez eu até pego um papelzinho, anoto tudo bonitinho, mas eu prefiro ir de cabeça mesmo, que vai ao natural. Tivemos no sábado aí Botafogo e Santos, Botafogo apresentando aí o Zé Ricardo, quer dizer, apresentando não, anunciou o Zé Ricardo no sábado, no dia do jogo. Ele foi apresentado hoje na segunda-feira, já começa a trabalhar, mas tivemos o jogo Botafogo e Santos. Jogo, sim, poderia ser melhor, principalmente por causa do Santos, mas o Santos também está tentando se reencontrar com o Cuca aí, para tentar sair. O Santos, que está na zona do rebaixamento, é o primeiro da zona do rebaixamento ali, acho que está com 17 pontos, se não estiver enganado. Então o Santos precisa melhorar. Vai começar um trabalho com o Cuca, igual o Botafogo vai começar um trabalho com o Zé Ricardo. Mas não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo, foi um jogo que deixou muito a desejar. Tivemos também no sábado o time reserva do Grêmio jogando contra, era o líder Flamengo. O Grêmio jogou com o time todo reserva contra o Flamengo com 3 desfalques. Na minha visão, o Barbieri errou, que colocou a dupla de zaga completamente sem ritmo de jogo. Mas isso não é desculpa. O Grêmio jogou atrás, fechadinho, bloqueou as laterais ali, dificultou o Flamengo. O Flamengo também fez uma partida horrorosa, mas isso não desmerece a vitória do Grêmio. O Grêmio ganhou de 2-0, merecidamente, e fez os seus pontos e ficou lá em cima da tabela. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora o Grêmio tem que jogar com o time reserva para ser campeão brasileiro? Não. Isso quer dizer o quê? Que o Flamengo perdeu para o Grêmio, acabou o campeonato, está tudo errado? Também não. Foi uma partida. Que o Flamengo jogou mal, vai jogar outras partidas mal, igual o Grêmio vai jogar partidas ruins também. Então não tem nenhum time muito superior ao outro. O que tem é times com futebol bem diferente. Como eu falei, o primeiro lugar hoje quem é? O São Paulo. Joga um futebol de reação, um futebol mais fechadinho, tentando sair no contra-ataque, mais ou menos igual era o Corinthians ano passado. Em segundo lugar, tem o Flamengo, que é o oposto. O Flamengo é o oposto do São Paulo, completamente oposto.
O Flamengo procura o ataque o tempo inteiro. Não está chutando muito. Até estava, mas com esse último jogo aí com o Vitinho atrapalhou um pouquinho. Mas é um time que procura muito, é um time que não consegue ficar atrás. É um time que tem que propor o jogo. Em terceiro lugar tem o Inter agora, que é um time que nem fica tanto atrás e nem é um time que propõe tanto jogo assim. Ou seja, é um time bem homogêneo, é um time bem meio termo. Trabalha a bola, não trabalha tanto a bola quanto o Flamengo, mas trabalha mais a bola do que o São Paulo. Então é um time bem homogêneo ali. Tem o Grêmio, que é um time que trabalha bem a bola, trabalha a bola mais do que o São Paulo e o Inter. Tem uma defesa consistente, para mim, a melhor do Brasil. Tem um esquema tático bem definido, tem um ataque ali que consegue se virar, só pega um pouquinho porque apesar do Grêmio ter ganho com reservas do Flamengo, para algumas posições ali o Grêmio não tem. Mas esses 4 times aí que eu falei, São Paulo, Flamengo, Inter e Grêmio, jogam futebol diferente. Cada um em um estilo. São estilos diferentes. Os estilos que mais se parecem, Flamengo e o Grêmio. São os que mais se parecem. O São Paulo é o mais dos 4. O do São Paulo é o que joga mais na retranca. Mas hoje está na liderança, pelo menos até essa rodada. Aí no domingo tivemos outros jogos, tivemos empate do Palmeiras aí. O Palmeiras empatou com o América Mineiro, que vem fazendo uma campanha bem razoável. Palmeiras com o Filipão tentando se encontrar. O Filipão falou que vai ser campeão da Libertadores, campeão disso. Ele tá jogando para a galera, mas faz parte. Não vi o jogo, mas pelo que eu li, pelo que eu escutei, parece que esse jogo do Palmeiras já foi um pouco diferente do que foi contra o Bahia. Contra o Bahia dominou, propôs mais do jogo. O Palmeiras ficou mais no contra-ataque. Esse jogo o Palmeiras propôs mais do jogo, acertou mais os passes, ou seja, já começou a mudar um pouquinho a cara do Palmeiras. O problema é que o Palmeiras está, como diz, trocando pneu com o carro andando. Aí é complicado. E o carro está andando, é Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, é Libertadores. Aí é complicado. Não sei se ele vai conseguir trocar esse pneu com o carro andando e esse carro pegar velocidade e embalar para, no caso, chegar ao topo da tabela e ser campeão. Tivemos aí o Cruzeiro empatando também, se não estiver enganado, o Cruzeiro acho que jogou com Vitória, se não estiver enganado, jogou com os times reservas, alguns reservas lá, então acabou empatando, mas o Cruzeiro vem nos altos e baixos, está ali acho que em 8º lugar com 25 pontos, já está aí a 10 pontos do líder. Depois para correr atrás fica mais complicado, mas acho que o Cruzeiro está dando mais importância à Copa do Brasil e à Libertadores. O brasileiro está largando de mão. Tivemos o Ceará ganhando do Paraná. O Vozão está começando a engrenar, a segunda vitória consecutiva, ganhou do Fluminense, agora ganhou do Paraná. Não é impossível o time do Ceará sair da zona de rebaixamento, está praticando futebol legal. Tivemos Fluminense e Bahia empatando 1-1 num jogo bom. O time do Bahia saiu da zona de rebaixamento, está ainda na parte de baixo da tabela, mas o time do Bahia tem time para estar entre os 10 primeiros, não abaixo, porque o time do Bahia é um time bem qualificado do meio para frente, tem um problema defensivo, mas é bem qualificado. O Fluminense está tentando se arrumar ali com o Marcelo Oliveira, algumas peças ali tem que produzir mais. O Marco Júnior fica meio encaixotado, não sabe onde joga. O Sornosa só joga bem se tiver espaço, se não tiver espaço ele some. Primeiro tempo teve espaço, ele jogou contra o Bahia. Segundo tempo o Bahia tomou o campo do Fluminense, o Sornosa sumiu. Então é complicado, tem que encontrar umas peças ali mais de criação no meio de campo. Teve o líder São Paulo jogando contra o Vasco, ganhou do Vasco de 2-1, mas o São Paulo de novo não fez uma boa partida. Ganhou, mas não fez uma boa partida. Particularmente não é um
um estilo de jogo que eu gosto, falei isso ano passado do Corinthians, não gosto daquele estilo de jogo que fica atrás, não gosto, jogando por uma bola, é um estilo de jogo, tá? Mas é questão de gosto. Mas você pode jogar atrás, sair no contra-ataque, mas fazer um futebol vistoso. Outra coisa é você jogar atrás, sair para o contra-ataque e mesmo assim não fazer um futebol muito bonito. E os últimos jogos do São Paulo não foi um futebol agradável, não foi um futebol bonito, mas é líder. Alguns vão falar, mas está sendo deficiente, pá, coisa e tal. Legal. Mas sinceramente, não vejo com esse estilo de futebol, com esse jeito, do jeito que o líder hoje tá jogando, ele se manter na liderança por muito tempo com esse futebol e nem ser campeão. Aí vão falar, o Corinthians foi jogando assim, mas se você pegar o segundo turno do Corinthians do ano passado, o Corinthians tinha caído. Porque o segundo turno do Corinthians foi horroroso. O primeiro turno ele abriu, mas no segundo turno foi horroroso. Ele ficou lá na parte de baixo. O que salvou ele foi a quantidade de pontos que ele fez no primeiro turno, o que não é o caso do São Paulo. O São Paulo vai terminar o primeiro turno agora, daqui a 3 rodadas, termina o primeiro turno. E ele não está tão à frente assim. Ele está 2 pontos do Flamengo e 3 do Inter. Então é bem diferente. Tá na liderança por mérito, tá, mas tem que melhorar o futebol. Não pode se contentar com o futebol que o São Paulo está jogando, que não está jogando bem. Essa é a minha visão. Sei que um monte de amigo que torce para o São Paulo não vai concordar, mas aí é gosto por futebol. Te garanto que os próprios jogadores, o próprio técnico sabem que não estão jogando bem. E uma grande parte da torcida está feliz porque é líder, porque ganhou, mas sabe que o São Paulo não está jogando bem. E tem que melhorar. E o São Paulo tem caixa para melhorar. E o São Paulo ganhou do Vasco de 2-1. Mas o Vasco não jogou mal. Muito pelo contrário. No segundo tempo, o Vasco jogou muito mais do que o São Paulo. Não merecia ter perdido. O Vasco está numa fase aí muito complicada. Vendeu o jogo lá para Brasília contra o Corinthians, tomou nessa pecada, aí depois pega o São Paulo, me perde, parece que na próxima rodada me pega o Palmeiras, o nego já está começando a questionar o Jorginho, é bem complicado. Tivemos o Inter e o Atlético que eu falei, deixa eu ver, já falei dos 2 jogos de sábado, já falei do jogo do Flamengo e Grêmio, já falei do jogo do Palmeiras empate, já falei do jogo do Fluminense e Bahia, São Paulo e Vasco da Gama. O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense, acho que empatou em 0-0, parece. O Corinthians vai ficar nesse sobe e desce, não tem jeito, vai ficar nesse sobe e desce, vai ser assim mesmo. A Chapecoense jogou, agora eu não sei se Chapecoense, já falei, os 2 jogos de sábado, eu estou lembrando aqui dos jogos de sábado, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e América Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, São Paulo e Vasco, Fluminense e Bahia, Ceará e Paraná. Estão faltando 2 jogos. Atlético Mineiro e Inter. E está faltando, se eu não estiver enganado, eu acho que foi Sport e Chapecoense ou Vitória e Chapecoense. Eu sei que deu empate também. Deu empate, são times que estão na parte de baixo da tabela. Sport, Chapecoense, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, Santos. São times que estão ali na parte de baixo da tabela, que tem que melhorar o futebol. A Chapecoense está com um time um pouquinho inferior do ano passado, mas tem que procurar melhorar, porque senão vai ficar até o final do campeonato brigando para não cair. Eu vejo nessa rodada que está começando a se dividir as coisas. Está começando a dividir. Até o Cruzeiro ali, que está com 25 pontos, acho que está em 8º lugar. Do Cruzeiro para cima, é uma briga pela parte de cima da tabela, que o Cruzeiro está a 9 pontos, não, a 10 pontos do primeiro colocado. Ali do 8º lugar para cima. Agora, do 9º lugar para baixo, que é o Fluminense, que está com 22 pontos, tem que somar ponto para se livrar da zona de rebaixamento. O Fluminense para baixo. O Fluminense tem 22 pontos.
Só que o time que está fora da zona de rebaixamento, se não estiver enganado, tem 18. O primeiro na zona de rebaixamento é o Santos, que tem 17. Só que ele tem um jogo a menos. Esse jogo a menos, se ganha, ele tem 20. O Fluminense, que está em nono, tem 22. Então, a distância é muito menor do Fluminense para a parte de baixo da tabela do que do Fluminense para cima. Ó, do Fluminense para o topo já são 13 pontos de diferença. Do Fluminense para o primeiro que está na zona de rebaixamento são 5 pontos. Então está começando a se dividir os blocos. E esses times têm que tentar melhorar o desempenho. Tem times ali que, a meu ver, não era para estar ali, era para estar um pouquinho mais em cima. O time do Bahia, o time do Santos era para estar um pouquinho acima. O Atlético Paranaense fez um trabalho no início do ano que a gente pensou que ele ia voar para o brasileiro, mas não está assim. O Botafogo está me preocupando bastante aqui no Rio de Janeiro. O Vasco está ali naquela parte de baixo, mas tem 2 jogos a menos, um contra o Santos e outro contra o Atlético Paranaense. Justamente 2 times que estão na parte de baixo da tabela. E o Vasco, quando fizer esses jogos, tem que ganhar, porque é uma disputa direta. O Vasco acho que está com 19 ou 18 pontos. Está 1 ou 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Se pega esses 2 jogos para Santos Atlético Paranaense, a probabilidade do Vasco estar na zona de rebaixamento é muito grande. Então, esses jogos, quando acontecerem, terão que... O Vasco vai ter que se dar bem. Tanto o Vasco quanto o Santos, quanto o Atlético Paranaense, terão que se dar bem. Então, galera, terminamos essa 17ª rodada com esse apanhadão aí. Agora temos o líder São Paulo, que vai tentar manter a sua liderança aí. Tem probabilidade disso acontecer, porque o São Paulo está só em 2 competições. Tem o Flamengo que está se dividindo aí em 3 competições. Agora tem o Inter que só está no Campeonato Brasileiro. É o time que está só focado no Campeonato Brasileiro. E eu creio que o Inter tem grande chance de em pouco tempo assumir o topo da tabela justamente por causa disso, porque não vai precisar se dividir em outros campeonatos. Tem o Grêmio, também está em 3 campeonatos se dividindo aí, tá em 4º lugar. O Atlético Mineiro, infelizmente... tem algumas peças faltando ali, mas parece que não engrena, está derrapando muito, tá lá em 5º. Aí vem os outros times aí, Palmeiras, que está tentando se encontrar com o Filipão, o Cruzeiro, que também fica naquele chove não molha ali, faz um jogo bom, 2 ruim. Então a tabela terminou assim, agora com São Paulo líder e o Paraná agora o lanterninha. Então, meus amigos, essa foi um apanhadão da 17ª rodada, como terminou essa rodada. Aguardem aí, antes da rodada do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira, estou lançando aí a minha análise sobre a 18ª rodada, do que pode acontecer, e no meio de semana teremos aí Libertadores da América e teremos Sul-Americana, se eu não estiver enganado. Acho que temos Libertadores e Sul-Americana. Então, na terça-feira aí, quarta-feira, a gente faz o pré-jogo dos brasileiros que irão jogar estas competições. Então, um grande abraço os meus amigos de todo o Brasil e fora do Brasil que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Muito obrigado, dê seu like, me ajude a passar dos 1000, que ainda não consegui chegar aos 1000, mas vamos chegar aos 1000. Coloque a sua opinião, a sua sugestão, será sempre respeitada. Um grande abraço. E não esqueçam, Resenha com Magalhães também no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil. Um grande abraço, ative aí o sininho para receber os nossos vídeos. Muito obrigado, até a próxima. Fui, valeu, boa noite a todos, tchau.